Olá, alunos! Este é o professor Donarte em mais um Geografia para Sentir com a nossa playlist Drops, as gotas de geografia. E a nossa trilha sonora de hoje vai com Chopin, compositor polonês. Estaremos aí ouvindo um trio composto para violino, piano e violoncelo. É a Opus 8 do compositor polonês em Sol menor. Frédéric Chopin, 1810 a 1849. Por que não? Para dar um climão à nossa aula. Em nossa aula virtual de hoje falaremos sobre a transição demográfica. Usaremos alguns dos conceitos oferecidos por Jean-François Dolthier, este que aparece aí, sociólogo francês, contemporâneo, vive ainda, nasceu em 1956. Alguns conceitos retirados do livro básico Dicionário de Ciências Humanas. Okay. Vamos a ela, transição demográfica. Como o próprio nome já diz, a transição é uma transformação, uma alteração, uma mudança que acontece na demografia, ou seja, na população de uma localidade. Demo, povo, né? Grafos, grafia, né? Descrição. Então a descrição do comportamento populacional daquela área, ela se transforma, ela sofre uma transição de um estágio para outro. Esse é o conceito básico de transição demográfica. É uma transformação pela qual todo e qualquer bairro, cidade, estado, país, continente, até mesmo o planeta Terra passa, ou tende a passar. Todo bairro tende a passar pela transição demográfica, toda cidade tende a passar pela transição demográfica, todo estado, todo país, todo continente, e até mesmo o nosso planeta Terra tende a passar por essa transição, que ela começa num estágio e se encaminha a outro, como veremos. Então, basicamente o que temos para trazer aqui agora é o seguinte: são dois os elementos básicos que afetam, né, que transformam a demografia de uma localidade, né, de um país, por exemplo. São eles a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade, ou seja, quantas pessoas morrem e quantas pessoas nascem. É isso que vai impactar a população, se ela será absolutamente menor ou maior. Então eu gostaria até de iniciar com uma pergunta, né? Antes dela, vamos aqui colocar a explicação do que eu dizia, que a transição demográfica ela é mais bem explicada e expressa através de um gráfico, que é este que está na tela aí. Um gráfico com dois eixos, clássico, né? No eixo vertical nós temos os índices, se eles são baixos, se eles são médios ou se eles são altos. E no eixo horizontal, o tempo histórico mesmo, né? Aqui os primórdios da humanidade até chegar ao hoje, os dias atuais, a atualidade, tá? Então a transição demográfica ela vai se desenvolver aí e através deste gráfico nós vamos entendê-la, tá? Então, como eu dizia, né, nós temos dois elementos básicos que impactam na demografia. São eles a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, vamos iniciar com uma pergunta aqui.
Eu quero plotar, eu quero escrever, eu quero graficar ali, né? No nosso gráfico, né? A taxa de mortalidade. Vamos pegar a taxa de mortalidade. Então eu pergunto, lá nos primórdios da humanidade, tá? Eu tô falando aí da Idade da Pedra. Ou se quisermos pegarmos aí a 10.000 a.C., lá o Neolítico, tá? Que vos parece, caros alunos? A taxa de mortalidade da humanidade, ela era baixa? Ela era média? Ou será que ela era alta? O que vos parece? Eu preciso começar a traçar uma linha. Nós comporemos aqui um gráfico de linhas. De onde eu começo a puxar a minha linha de taxa de mortalidade? Com baixos índices, talvez índices medianos ou altos índices. Tempo para pensar. Vou dar alguns segundos para vocês pensar. O que vocês acham? Nos primórdios da humanidade lá, na Idade da Pedra, vamos dizer assim, desde que a humanidade é a humanidade, as taxas de mortalidade, elas eram altas, medianas ou baixas? Tempo esgotado, já deu para pensar, né? Acertou quem respondeu que as taxas de mortalidade eram elevadas, altas, muito altas. Sim, paremos para pensar, né? Nos primórdios da humanidade, nós não tínhamos qualquer medicamento, qualquer tratamento médico, né? Então, sabe-se que o ser humano é um ser muito frágil, se comparado aos demais seres do reino animal, não é? Nós podemos pegar vários exemplos. O ser humano é um dos animais que mais precisa dos cuidados maternos, por exemplo. Outros animais já saem bem mais aptos a viverem no meio, né? Por exemplo, uma serpente já sai, conforme for o filhotinho de cascavel, já sai picando e com veneno, né? Um filhote de pássaro rapidamente já aprende a voar, né? E um felino, tipo um leão, uma coisa assim, né? Também rapidamente ele já está apto a fazer as suas caçadas. O ser humano não, né? O ser humano demora anos para poder se virar sozinho. Então qualquer doença, qualquer dor de barriga que acomete o ser humano facilmente o leva à morte caso ele não tenha tratamento adequado, não é mesmo? Se eu fizesse uma pergunta para vocês, quantos de vocês já tomou antibiótico? Levante o dedo. Eu, inclusive. Quem já tomou antibiótico, provavelmente, não fosse a época que vivemos, já não estaria mais entre nós. Essa é a dura verdade. Porque se a pessoa tem que tomar um antibiótico, por exemplo, para uma infecção pulmonar, né, que ela adquiriu, é porque então ela está com uma bactéria no pulmão e se não houvesse remédio, essa bactéria certamente, né, provavelmente evoluiria para uma infecção mais complicada, né, uma inflamação mais ampla, né, uma pneumonia, por exemplo, e depois isso ia evoluir e provavelmente iria matar a pessoa, né? Então o ser humano morre rápido, morre fácil, somos seres frágeis. Então, nos primórdios da humanidade, as taxas de mortalidade eram altíssimas. Para vocês terem uma ideia, no Império Romano, a média de vida era 24 anos. Então, um rapaz aí com 23, 20 anos já era chamado de senhor. E isso que os romanos, eles cultivavam certas normas aí de saúde, vamos dizer assim. Eles, né, em algumas cidades, estado, eles cultivavam os exercícios físicos, o hábito de comer frutas, uma alimentação saudável, eles se banhavam, eles tinham algumas ervas medicinais, já começava já com eles algumas engatinhando ainda mais a medicina, né? E mesmo assim a média de vida era extremamente baixa, 24 anos, né? Até o século XVIII na Europa a média de vida era entre 25 e 30 anos. Então, em estado natural na natureza, por assim dizer, o ser humano morre rápido, morre fácil,
Nós é que hoje temos uma série de elementos, né? Enfim, subterfúgios, né? Enfim, que nos fazem viver mais. Então, eram altas as taxas de mortalidade. Parabéns a quem acertou. Agora, se eu quisesse plotar, né, graficar, enfim, aí no nosso gráfico, né, com perdão da redundância, a taxa de natalidade, o que vos parece? Eu deveria colocá-la aqui num índice baixo, ou quem sabe num índice mediano, por aqui assim, talvez. Ou vos parece que nos primórdios da humanidade, lá, né, antes de Cristo, vos parece que as taxas de natalidade eram altas? O que vos parece? Onde eu devo colocar aí a taxa de natalidade? Ela era alta? Ela era baixa? Ou ela era média ou ela era baixa? Então vamos lá, né? Vamos pensar. Alguns segundos para pensar. Acertou quem também colocou a taxa de natalidade aqui nas alturas, né? As taxas de natalidade eram elevadas também. Exatamente, não haviam métodos contraceptivos, não é mesmo? Então a gente sabe que quando uma mulher é fértil, né, ela é capaz de ter um filho por ano, não havendo método contraceptivo. Então, não havendo método contraceptivo, a tendência é o ser humano ter sempre cada vez mais filhos, né? Então as taxas de natalidade elas eram altas nos primórdios da humanidade. Aliás, nos primórdios da humanidade nem se entendia muito bem como uma mulher ficava grávida, né? Os antigos filósofos, esses homens da ciência que se iniciava, né? Eles sabiam que tinha alguma coisa a ver, né, com o esperma, né, e com o ciclo menstrual da mulher, né? Mas eles não sabiam muito bem, né, até viram os primeiros microscópios, que no esperma é que está o espermatozoide e que a mulher ela ovula e esse óvulo então recebe essa célula, enfim, né? Então isso aí nada se sabia, né? Então as taxas de natalidade também eram elevadas. Bom, agora eu preciso perguntar para vocês o que parece a vocês então para a gente dar início, dar continuidade, melhor dizendo, ao nosso estudo. Vocês acham que as taxas de mortalidade eram mais altas que as taxas de natalidade lá nos primórdios da humanidade? Ou será que, ao contrário, as taxas de natalidade eram superiores às taxas de mortalidade? Pensemos alguns segundos. O que era mais alto nos primórdios da humanidade? Os nascimentos ou as mortes? Parabéns quem acertou que a taxa de natalidade estava acima da taxa de mortalidade. É mais ou menos uma questão, né? Não poderia ser assim, questão meio lógica. Não poderia a taxa de mortalidade estar acima. Porque se a taxa de mortalidade ela fica acima, o que nós temos, né? Se a taxa de mortalidade fica acima da taxa de natalidade, com o passar do tempo, a população, seja mundial, continental, nacional, estadual, municipal ou distrital, enfim, vai diminuindo cada vez mais até chegar, então, no movimento descendente, até chegar a zero, a extinção da população. Então, a taxa de natalidade deve sempre ser maior do que a taxa de mortalidade. Os demógrafos conversam muito sobre isso e especulam muito sobre isso. Alguns deles falam em optimum populacional para algumas localidades, né? O optimum populacional seria o nascimento de uma pessoa
com a consequente morte de outra. Então, troca um por um, né? E assim tem a renovação da população. Claro que a questão não é tão simples assim, eu falava que é lógico, né? Mas não é tão simples assim. Então vamos com um pouquinho mais de detalhes aqui, né? Se nós pegamos como exemplo aí, se nós iniciamos com 6 habitantes no momento inicial, e depois num tempo 1 a gente tem que a taxa de mortalidade sendo mais alta, morrem 3 pessoas e nascem apenas uma, né? Num tempo T2, no tempo 2, nós teremos apenas 4 habitantes, ao invés dos 6 iniciais. E num tempo, então, T3, né, nós temos que, se mantida a taxa de mortalidade, 3 pessoas morrendo e uma nascendo, a população daquela localidade é de apenas uma pessoa. E, com esse passar de tempo, essa população também se encaminha, né, chegou à sua extinção, foi para o zero. Então, a taxa de mortalidade deve estar sempre abaixo da de natalidade, e assim era na antiguidade. E aí fica a pergunta, né? Ok, e isso gerava o quê? A população mundial, né, do globo terrestre, do planeta Terra, nos primórdios da humanidade, ela era uma população grande, média ou pequena? Né? Fica essa pergunta, é uma pergunta bem interessante. O que vos parece? Sendo altas as taxas de natalidade e altas as taxas de mortalidade, a população nos primórdios da humanidade, ela era diminuta, mediana ou gigantesca? A população era pequena. Pequena, não se sabe, né? Lá no período neolítico, 10.000 a.C., quando o ser humano começou a virar sedentário, né? Plantar as primeiras sementes e tratar a terra, enfim, não se sabe de quantos habitantes era a população mundial. Alguns se arriscam a dizer aí uma cifra de algumas centenas de milhões, né? Talvez 100 milhões, não se sabe, né? Mas nada comparado com os bilhões que temos hoje, né? Então a população era pequena, sim. Porque o que acontece? Como... Claro que não é esse o exemplo, né? É esse, né? Então a natalidade, ela fica acima, mas a mortalidade está logo abaixo. Então aqui esse espaço entre as duas linhas, ao longo do tempo, ele é sempre diminuto, ele não aumenta. Então a população mundial nos primórdios, ela era pequena, tá? Uma próxima pergunta agora. Ao longo do tempo, como estamos tratando de uma transição, uma transformação, né? A passagem de um estágio para outro, nós veremos que esses índices, eles vão cair. Os dois vão cair, tá? Mas agora eu pergunto, qual deles cai primeiro? É a taxa de natalidade que tende a cair? Ou seria a taxa de mortalidade que tenderia a cair primeiro? O que vos parece? Tempo para pensar de novo. A transição vai acontecer. A transformação de um estágio para o outro vai acontecer. Essas linhas aí do nosso gráfico de linhas irão cair. Qual cai primeiro? O número de mortes ou o número de nascimentos? Pensem. Parabéns, quem colocou que a primeira linha que cai é a de mortalidade. É a primeira a cair. Ela cai acentuadamente. Então vamos à explicação um pouco mais detida aqui do gráfico. Nós podemos identificar 3 etapas da transição demográfica. Uma primeira, onde as taxas de mortalidade, aqui embaixo, aqui, ó, essa linhazinha de baixo, tá? Na mortalidade, né? Aqui, índice de natalidade. Aqui tem até um errinho, né? Aqui deveria estar escrito índice de mortalidade.
E aqui, índice de natalidade está correto. Aqui, olha, um errinho na página... na página 624 do livro, né? Tá erradinho ali, ó. A imagem eu tirei dali. Por favor, caros alunos, leiam aqui nesse balãozinho índice de mortalidade. Onde está escrito natalidade, leiam mortalidade. E aqui, índice de natalidade. Então, essa linha de baixo, tá? Ela tende a ser alta nos primórdios da humanidade, logo abaixo da de natalidade. Então, esse primeiro estágio é de uma população pequena, mas ele é compatível com países... Vejam a seta, ó. Quanto mais para cá a seta, ou seja, quanto maiores são esses dois índices, menos desenvolvido é o país. Porque se um país tem altas taxas de natalidade, é porque ele não oferece à sua população, por exemplo, os métodos contraceptivos, né? Isso colocando para os dias de hoje, né? E também as pessoas não têm acesso a atendimento médico ou a condições médico-sanitárias satisfatórias. Mas voltando aqui, né, na questão do tempo histórico, propriamente dito, nos primórdios da humanidade, a transição era essa, num ponto 1. Em seguida, o que acontece? Cai, como eu fiz a pergunta, drasticamente a taxa de mortalidade. Leiam aqui, mortalidade, ok? Pena que eu só fui ver isso agora, senão eu já tinha corrigido aqui. Cai a taxa de mortalidade abruptamente. E notem que a taxa de natalidade, como eu disse, ela cai também. Mas ela, ao longo do tempo histórico, ela demora mais a cair, tá? Ela é aquela história, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ou seja, o ser humano se preocupa, ou se preocupou, né, ao longo de toda a sua história, a evitar, primeiramente, ele se preocupou em evitar a morte, e não em evitar a vida, tá? Essa foi a preocupação do ser humano ao longo do tempo histórico. Então, nós temos aqui como exemplo, né, a invenção da penicilina, né? Quem nunca, né, tomou uma penicilina? A gente chama aqui a famosa benzetacil, né? Aquela injeção dada na nádega, porque a musculatura é maior, né? Aí a pessoa vai lá tomar a injeção e diz pro médico, o médico receita, tu vai ter que tomar para essa tua infecção aí, né? Vai ter que tomar uma benzetacil, né? Aí muitas vezes o menino machão, né? Não, dá aqui no meu ombro e tal. E o médico, não, meu velho, isso aí não é no ombro, não, isso aí é na nádega mesmo. Pode baixar as calças aí que é na nádega, né? Porque o músculo do ombro é um músculo menor, né? E essa penicilina e a benzetacil, ela é oleosa, ela sai difícil da seringa, então ela é doída, né? Mas o que acontece? Ela, uma vez ministrada, ela cura o que a pessoa tem. Porque a benzetacil, a penicilina, né? Ela acaba com muitas das bactérias, né? Por exemplo, estafilococos, essas bactérias que causam infecções pulmonares, a própria pneumonia, né? Então, bactérias sérias, a penicilina, ela elimina. E a penicilina, ela foi descoberta, então, por este cientista, né? O Fleming, Alexander Fleming, 1881-1955, né? Então, o inglês... ele está ali naquela foto observando, né, uma cultura ali, um pires com a cultura ali enfim, grosso modo assim, né, de uma forma bem, contando de uma forma bem simplória, né, o Alexander Fleming ele descobriu que a penicilina de uma forma quase que acidental, né. O laboratório dele, que estava deveras desarrumado e, portanto, até mesmo contaminado, né? Teve uma das amostras de estafilococos, esses aureus, né? Essa bactéria, enfim. A amostra foi contaminada com um pouco de bolor, né? Que cresceu ali.
o clima inglês é um clima úmido, né? E quando ele voltou ao laboratório, ele percebeu, quando ele ia descartar a amostra de Staphylococcus, ele percebeu ali que o bolor que havia crescido matara as bactérias. E com isso estava descoberta então a penicilina. Em seguida isso passou a ser testado em ratos e depois em seres humanos. E, portanto, aí, né, na virada do século XIX, né, para o século XX, então passou a cair abruptamente a taxa de mortalidade. Sim, ninguém mais morreu de infecção pulmonar, de pneumonia, porque a penicilina, a benzetacil, enfim, né, o antibiótico havia sido criado. Tá? Então, voltamos aqui, né? A taxa de mortalidade ela cai abruptamente. Esse é um segundo estágio da transição demográfica. Então são 3. Primeiro, altas taxas de natalidade, altas taxas de mortalidade. Um segundo, a taxa de natalidade se mantém, mas a de mortalidade despenca. E aí o que acontece? A diferença entre as duas linhas, ó, aumenta demasiadamente. Então, acontece nesse estágio aqui, acontece o boom populacional, o aumento populacional expressivo. Tá? Então a população mundial ela passou a dobrar e dobrar e dobrar de novo e mais uma vez a partir aí do século na virada do século 19 e 20 para cá. Tá? E hoje nós contamos aí, segundo o Bureau dos Estados Unidos, com mais de 15 bilhões, né? Alguns falam em 17 bilhões de habitantes. Tá? Bom, mas a gente viu também então que a taxa de natalidade ela passa a cair também aqui no segundo estágio. A natalidade também passa a cair. Porque daí também uma preocupação das sociedades mais modernas, né? Então, restringir o número de filhos. Isso aí, numa das nossas aulas a gente viu, né? O pensamento, por exemplo, de Thomas Robert Malthus. Então, ele introduz a ideia de que o controle de natalidade deve ser feito para que as pessoas não coloquem no mundo, segundo ele, né, mais pessoas as quais não poderão sustentar e o mundo venha a ficar cada vez mais pobre. Essa é a tese básica, né, colocada de modo super simplório de Thomas Robert Malthus. Então as pessoas passam a se preocupar com as taxas de natalidade, né, vem os movimentos femininos, né, o direito a não engravidar se não quiser e o surgimento então dos métodos contraceptivos, então que são inúmeros, e aí com isso cai também, mas isso observe-se, né, que vem depois, mas cai a taxa de natalidade, tá? Então ela cai aqui, ó, e mais modernamente num terceiro estágio, que é os tempos atuais, ó, é que essas taxas quase se encostam aqui, tá? Vocês percebem que a taxa de mortalidade ela continua caindo, né? Ela continua caindo, mas ela tem um limite também, né? É aquela história, não adianta, o ser humano ele vai morrer, né? Uma das coisas mais certas que nós temos é a da nossa finitude, né? Somos seres finitos. Então, por mais que tenhamos condições médico-sanitárias excelentes, acesso a medicamentos e a tratamentos, um dia ela vai se dar, né? Se dará o nosso óbito. Então, as pessoas morrem. Então, essa taxa, essa linha, ela tende a cair cada vez mais, né? O ser humano, ele força os limites da mortalidade, né? Procurando viver cada vez mais, né? Mas um dia ela chega, né? E a natalidade, essa sim é preocupante e se discute muito em demografia. Essa, se o ser humano fizer uma forcinha, ele consegue eliminar totalmente a natalidade, né? E aí a gente sabe o que acontece. Vimos há minutos atrás. A população entra em extinção, e extinção é para sempre, né? Então também isso é preocupante. Temos exemplos aí, né? Tratamentos mais ou menos atuais aí, 2011, essa britânica, ela retirou os 2 seios que estavam saudáveis, não havia nada de errado com ela, mas ela retirou para evitar de ter o câncer, porque ela, num estudo, né, micromolecular, lá ela descobriu, né, enfim, né, que ela tinha o gene do câncer.
então que ela teria uma grande chance, uma grande probabilidade de ter câncer, e ela então correu na frente e retirou as duas mamas saudáveis. É uma coisa assim chocante, né? Mas eu trago isso porque são novos métodos, né? Não é mesmo? Medicinais aí utilizados, né? Atualmente, mais ou menos discutíveis, né? Mas que existem. Outro aí também retirado do site da BBC de Londres, né? Essa menina, então, de 11 anos, ela teve, após um câncer detectado, ela teve o gene do câncer retirado do DNA dela, né? Para que futuramente ele não viesse a se desenvolver novamente. Já se fala que na Inglaterra há tratamentos pioneiros também, onde se retira o gene do câncer já nos fetos, né? Então, por exemplo, aquela criança, ela nasce sem a possibilidade de vir a contrair câncer ou a desenvolver o câncer, né? Porque o gene do câncer foi retirado. Então ela poderá morrer de qualquer outro problema, menos, né, de saúde, menos de câncer, né? Vocês jovens aí que estão me ouvindo, né? Muitos de vocês já tomam aquela vacina nos postos de saúde para o HPV, né? Saibam que esse tipo de tratamento ele vai prolongar em muito a vida de vocês, porque as minhas gerações, né, tanto meninos quanto meninas, não tinham esse tratamento, e inúmeras doenças mesmo vêm do HPV, né, que vocês, por exemplo, já estão imunizados quanto a isso. Então, provavelmente, né, vocês têm pelo menos a probabilidade de viverem mais. E mais e ainda mais, porque no futuro contarão certamente com tratamentos, né, pioneiros que sempre mais surgem, né? Então, essa é a transição demográfica. E aqui nós temos, então, antes de mostrar a do Brasil, né, vamos voltar um pouquinho aqui, tá, e analisar só esse terceiro estágio aqui. Então, o primeiro estágio, altas taxas de natalidade, altas taxas de mortalidade. Segundo estágio, então, cai abruptamente a mortalidade, a natalidade ainda se mantém alta, fazendo com que a população aumente muito, tá? Então, esses países pobres que iniciam o processo aí de melhorias de condições médico-sanitárias, água tratada, esgoto canalizado, tudo isso faz com que as pessoas então passem a morrer menos, ficar menos em menor quantidade, né? Ficar menos doentes, né? Então, a viver mais, e aí a população então aumenta muito. E depois a taxa de natalidade tende a cair ao longo do tempo, aí século XIX, principalmente XX, com os métodos contraceptivos aqui, tá? E o terceiro estágio, esse aqui que nós temos aqui, ó, a tendência é essas linhas se encostarem. E aí aqui, como a população ela era pequena, aqui a população é gigantesca, aumenta rapidamente. Aqui a tendência é que a população volte a se estabilizar e a permanecer igual ou até a regredir, caso a taxa de natalidade caia, né, para baixo da linha da taxa de mortalidade. Alguns países da Europa já se faz essa perspectiva, né? Por exemplo, a Alemanha, de que até 2050, ou mais ou menos por lá, os óbitos serão maiores que os nascimentos, e aí a população vai diminuir, como no exemplo dado há minutos atrás, né? E também a questão cultural, né? Hoje em dia a taxa de natalidade ela cai ainda mais, porque as pessoas também, além dos métodos contraceptivos disponíveis, né, há uma outra cultura, né? As pessoas, muitos casais, a gente pergunta aí, eu mesmo professor, eu pergunto para os jovens, né? E você quer casar, quer ter família, quer ter filhos, né? A grande maioria ainda responde que sim, né? As meninas dizem sim, eu pretendo casar, ter o meu marido, minha família, meus filhos. Muitos dos meninos também respondem sim, eu quero ter minha mulher, né? Minha casa, cachorro, gato, os meus filhos, né?
Mas muitos respondem que não, né? Que não pretendem ter filhos, que querem seguir a vida inteira solteiros. Isso é uma tendência bastante forte atualmente, né? Isso tudo também é trazido pelas novas formas de vida aí, propagandeadas por esse pós-capitalismo que estamos vivendo, ou se quisermos neoliberalismo, ou se quisermos capitalismo avançado, demos o nome que dermos, né? Para as grandes empresas aí que vendem, o interessante é o consumismo, né? E, via de regra, quem tem aí uma família, uma casa para cuidar, enfim, etc., né? A tendência é consumir menos. Claro que é discutível isso que eu estou falando, mas a tendência é o solteiro gastar mais, né? Ou ainda um casal jovem, talvez gastar mais, né? Do que um casal mais... talvez um casal mais velho, um casal mais maduro, uma questão cultural, né? Sim, vejamos assim, ó. Muitos casais podem até casar, mas pensam assim, fazem esse projeto. Nós vamos casar, ok? Mas nós não vamos ter filho logo no início, vamos deixar bem para depois. Então assumem um pouco a tese, né, a ideia malthusiana. Vamos primeiro, então, né, amor? O homem diz para a mulher, ou a mulher diz para o homem: vamos primeiro comprar todo o conforto que nós quisermos para nossa casa, TV, o sistema de home theater, deixar o piso assim, as paredes assado, ar-condicionado, carro, você tem que ter o seu, eu tenho que ter o meu. Enfim, há um consumismo, né? Há muitas coisas a serem compradas, e aí, se o filho fica para depois disso, muitos casais irão tê-lo muito tardiamente, ou, quiçá, nem terão filhos, né? Casais sem filhos. Então é uma questão assim cultural atual que faz com que as taxas de natalidade caiam ainda mais. É isso que eu quis dizer, né? Então essa é o terceiro estágio da transição demográfica. Então, a transição demográfica é, como o nome já diz, a transição, ou seja, transitar de um estágio para outro. A população faz isso. Então, nos primórdios, a humanidade tinha esse comportamento. Muitas mortes e muitos nascimentos. Depois, remédios surgem, cai a mortalidade, tá? E depois cai a natalidade. E no terceiro estágio, essas duas linhas tenderão a se encostar, tá? E comentamos aqui sobre os tratamentos, e agora nós entramos com a transição demográfica, então, brasileira, tá? A transição demográfica brasileira é essa aí que está na tela, tá? Nós temos aqui, então, aqui os índices, tá? E aqui o tempo, tá? Ela faz uma projeção até 2050 e ela inicia em 1900. Então lá nos anos de 1900, a taxa de natalidade era altíssima no Brasil, né? E a de mortalidade também era alta, o que fazia com que a nossa população, então, crescesse rapidamente. Hoje o Brasil é o 6º país mais populoso do mundo, né? Até pouquinho tempo atrás era o 5º país mais populoso do mundo. Então, né? A diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes chama-se crescimento natural ou crescimento vegetativo. Então a gente vê que a partir aqui, ó, a queda mais abrupta é a partir de entre 1960 e 1965. Ó, aqui se dá de forma mais acentuada. Eu deveria ter pegado a de natalidade, né? Mas a de mortalidade ela caiu antes, ó. Lá em 1920. Já em 1920, né, já havia penicilina, ó, e outros medicamentos, né? É aqui que cai vertiginosamente, ó. É a taxa de mortalidade que cai antes. Vejam que a de natalidade se mantém lá, ó. Aí depois, lá em 60, 65, ela começa a cair, ó. Então, todo esse período aqui, ó, toda essa faixa aqui, ó, é de grande aumento populacional. Então, a partir de 1995 é que a gente tem, vamos dizer assim, uma população brasileira crescendo mais lentamente, de forma mais acentuada, tá?
E notem que nós estamos aqui em 2020, ó, 2021, ó. Nós estamos, segundo esse estudo aqui, né, que é de 2014, mais ou menos recente, né? Nós estaríamos aqui numa tendência a um leve aumento, ó, um aumento na taxa de mortalidade. Tá? A taxa de natalidade continua caindo, mas aqui a gente já está numa terceira etapa da transição demográfica. Por questões culturais ela vem caindo, ó. Mas a taxa de mortalidade ela vai tendendo a aumentar, segundo esse estudo. E ela vai estar bem mais alta do que 2021, ó, aqui, ó, bem mais alta lá em 2050. Isso é ruim. Isso indica que as condições médico-sanitárias e o acesso à saúde, enfim, vem tendo uma piora no nosso país, né? Pelo menos é o que aponta esse estudo aí, né? A gente vê notícias, né, de que, por exemplo, agora na nossa pandemia aí, né? Como está, o Brasil é um dos países que mais vacinou, e dentro do Brasil o Rio Grande do Sul, ok, mas como é difícil, né, o acesso, quantas vezes as pessoas foram para fila, como demorou, né, como ainda falta. Então, talvez, né, questões relacionadas à administração pública mesmo, né, de permitir acesso ou não para a população, né, e também acaba que numa sociedade que também tem o outro lado da moeda, né, que também tem um aumento, uma sociedade que começa a ter um aumento nos seus padrões de vida, né, acessar, de poder gastar, comprar outros tipos de coisas, de produtos, até mesmo de alimentação, talvez mais industrializada. E também isso aí também não é bom, né? Algumas coisas, né, da nossa indústria alimentícia, né? Então, outros males vai trazendo, né? Também outras doenças e tal. Então, tudo, né, perspectivas. Mas o fato é que o Brasil ele já entrou na terceira etapa da transição demográfica, né? Estamos aqui, onde o mouse está colocado, né? E, portanto, se comparado com o gráfico clássico trazido ainda há pouco aqui, ó, é exatamente a terceira etapa da transição demográfica. Temos apenas que fazer com que a taxa de mortalidade caia cada vez mais e não que tenha esse comportamento aqui, né, com tendência a leve aumento aqui. Isso aqui não pode. Era isso na aula de hoje. Termina aqui mais um Drops, a nossa playlist com gotas de geografia. Falamos na aula de hoje sobre a transição demográfica. Até a próxima!